A gente vive uma sociedade de homens brancos e heterossexuais. Esse é o perfil da sociedade que nós vivemos. A civilização se constrói no meio de regras que assim nos configura a ser intolerantes, criando o conceito de beleza, ordem e limpeza. A questão social cuja resposta eles procuravam ser na questão de poluição, vem na presença de pessoas que não se ajustavam, que estavam fora do lugar e ofendiam o senso esteticamente agradável e moralmente tranquilizador da harmonia. A pureza é um ideal que precisa ser diligentemente protegida contra as disparidades genuínas ou imaginadas. Eu sempre pensei que o natural da vida seria crescer, casar e ter filhos, só que não é bem assim que a coisa acontece. Quando eu comecei a perceber que eu não ia conseguir fugir, foi bem complicado porque aí de fato eu comecei a querer fugir. Se for isso mesmo que eu tô pensando, se eu realmente for gay, eu vou querer morrer com isso. Eu posso não ter namorada, mas eu também nunca vou ter namorado, eu nunca vou ficar com menino, eu nunca vou dar esse... Eu pensava assim, eu nunca vou dar esse desgosto pros meus pais, entendeu? Começou aí, tipo, a maior luta que eu já travei na minha vida contra alguma coisa, que era de não, eu não sou, eu não quero, se eu não quiser com muita força, não vai rolar. Eu tinha medo de ser julgada por Deus também, assim. E pela minha mãe, pelo meu pai e tal, acho que mais pela minha mãe. O ser homossexual é uma coisa que você é ensinado também desde criança de que é a pior coisa que pode te acontecer. Seus coleguinhas de sala, se eles têm que te xingar, a primeira coisa que eles te xingam é de viadinho, é de gayzinho, de qualquer coisa do tipo. Então você vai absorvendo aquilo ao longo dos anos e aquilo se torna a coisa mais absurdamente negativa que pode acontecer. De repente, quando você percebe que pode começar a acontecer, é um medo. Eu lembro de um momento de um cara virar pra mim e falar, isso é uma fase, vai passar. E aquilo ser extremamente reconfortante pra mim, né? Porque era alguém que tava me dando uma pista. Aí eu fui reparando o quanto isso era diferente quando eles começaram a me mostrar que era diferente. Quando os meninos começaram a mostrar que eu não era igual a eles e que isso incomodava a eles muito mais do que a mim. Mas eu já me achava tão não igual a eles em tantas coisas. Gostar de menina era só uma delas. Todo dia eu chegava no meu colégio e eu sabia que eu ia passar por uma tortura psicológica. Todo dia. Eu chegava, as pessoas me olhavam, as pessoas falavam e faziam comentários e xingavam, não sei o quê, e eu todo dia tinha que passar por aquilo. Não tinha com quem conversar. Eu tive que passar muito tempo sozinho, fugia de muito bullying que acontecia pela escola. E para evitar constrangimento, não só para mim, mas para as outras pessoas que estivessem ao meu redor, eu também fugia. Eu ficava meio isolada, na verdade, né? Porque eu não fazia parte nem do grupo das meninas, porque eu não fazia as mesmas coisas que elas, e nem do grupo deles, porque eu não era um menino, na verdade. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. Eu queria que alguém tivesse chegado naquele momento e me dito: tudo bem, André, vai dar certo, você pode escolher o que você quiser. Eu acho que não tem problema algum, você vive a tua vida diferente do modelo que teu pai implantou. Enfim. Minha mãe ficou chorando durante uns 4 meses. Ela fazia qualquer coisa, ela olhava para mim e ela chorava. Eu tinha que dizer para onde eu estava indo, com quem eu estava indo, que horas eu ia voltar. Passou a ter uma crise cada vez que eu saía de casa, porque eles sabiam que eu era gay. Não há nenhum meio de pensar em pureza sem ter uma imagem de ordem, sem atribuir às coisas seus lugares justos e convenientes, que ocorrem serem aqueles lugares que eles não preencheriam naturalmente por livre vontade. O oposto da pureza, o sujo, o imundo, os agentes poluidores, são coisas fora do lugar. A sujeira transgride a ordem, eliminá-la não é um movimento negativo, mas um esforço positivo para organizar o ambiente. O fator sociologicamente muito importante é que são outros seres humanos que são concebidos como um obstáculo para a organização do ambiente, ou seja, uma pessoa ou categoria de outra pessoa que se torna a sujeira e é tratada como tal. Em abril de 2009, o Grupo Gay da Bahia divulgou seu levantamento sobre os casos verificados em 2008, apontando que no último ano foram assassinadas 190 pessoas no Brasil, 164% gays, 32% travestis e 4% lésbicas, um aumento de 55% sobre os números de 2007, mantendo o país como que mais registra crimes de natureza homofóbica. As agressões contra homossexuais que mais cresceram entre 2011 e 2012 foram as psicológicas, com salto de 83,2%, as discriminatórias, com 74,1%, e as físicas, com 32,68%. Uma denúncia alarmante. A cada dia aumentam no Brasil os ataques a homossexuais. São agressões e mortes em série. Só no ano passado, foram 252 assassinatos. Por que vocês são contra homossexuais? Esses caras acabam com a família, acabam com os valores. E sem tirar que eles estão começando a acabar com a raça humana, assim, tá entendendo? Essa raça é uma raça do demônio. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual.
pega assim, ó, o seu filho de 12 anos, leva pro homossexualismo, mas chega lá, leva pra balada lá, pra aquelas baladas gay, é droga, é só coisa, só sacanagem, só. Não tem nenhuma coisa que presta, não. só. Eu não vi até hoje nenhuma coisa vindo que presta dos homossexuais. Eu quero falar que eu não sou homofóbico, porque eu não tenho medo de viado. Entendeu? Eu sou contra homossexual. Uma série de rotinas dão segurança, solidez e qualidade saudável, porque são evidentes, prosaicamente aceitas, sem muita reflexão. Pertencem à rotina diária e, como a toda rotina, tende a repetir-se monotonamente de uma forma completamente transformada em hábito, que torna a reflexão redundante, levadas então pela ignorância. E essa despreocupada situação só pode existir desde que ninguém ao redor comece a colocá-las em dúvida. E é por isso que a chegada do estranho tem um impacto de um terremoto. O estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a segurança da vida diária. E ele tende a cometer esse ato perigoso e deplorável porque não se encaixa no grupo abordado. E se fosse bem sucedido, para comportar-se exteriormente de maneira exigida pelo padrão, o grupo não lhe concederia o crédito. Você não é mais o mesmo, você mudou, quero ver seu boletim. Aí eu entendi que tudo aquilo que eu tinha construído até hoje não era mais nada. Aí eu falei, mãe, é porque eu sou gay? Poxa, para mim o gênero sexual para mim é a mulher, a coisa melhor que Deus deu no mundo para mim. Por exemplo, eu posso dizer isso. Mas o senhor é o quê? O senhor é homem, o senhor é mulher, o senhor... Pera lá, será que você não está vendo aqui que tem um homem aqui? É um homem de 85 anos, mas nunca jogou a peteca fora. Está sempre em forma. E por que o senhor é homem? Ué, porque nasci assim, ó. Nasci assim e tem que honrar o nome do homem, né? Desde que nasceu até o dia que Deus quiser. É assim. Feminino? Por quê? Ah, porque eu sou mulher? Ah, sou macho, masculino. Por quê? Porque eu nasci assim. Homem, homem, mulher, mulher. Eu não sei se é uma pergunta que as pessoas não sabem responder. Eu acho que é muito mais uma pergunta que não se coloca na maior parte das vezes, né? Porque ela parece autoevidente. Então parece muito natural que mulheres sejam mulheres e que homens sejam homens. Mas algumas condições subjetivas, elas vão revelar toda a complexidade que é essa apropriação sempre singular da masculinidade e da feminilidade, né? Por exemplo, as subjetivações transexuais, onde uma pessoa nasce com uma determinada conformação anatômica sexuada, né? Então, por exemplo, você nasce com sexo feminino, mas venha se constituir homem. Eu diria que, tradicionalmente, inclusive na teoria biológica, né? No discurso da medicina, em grande parte no próprio discurso da psicologia, se naturalizou a constituição, né, da feminilidade e da masculinidade, como se houvesse o que uma filósofa contemporânea, a Judith Butler, chama de alinhamento sexo, gênero, desejo. É como se houvesse um alinhamento natural. Mas, de fato, o modo como nós nos constituímos, em termos da representação que fazemos de nós mesmos, né, e o desejo, o enlace erótico, não há natureza envolvida nisso, né? Isso é construção humana, imersa em um universo simbólico, determinada por experiências relacionais do indivíduo. Então, eu diria que, do meu ponto de vista, e apoiada em grande parte na teoria psicanalítica, a minha perspectiva de sexualidade é a da plasticidade, né? Então, existiria uma multiplicidade de arranjos nessa apropriação que se faz da masculinidade, da feminilidade, e também o desejo, né, ele não tem um caminho pré-determinado. Nós não somos pura representação, né? Nós somos um corpo orgânico e, evidentemente, a condição sexuada do corpo, ela vai impactar a subjetivação do sujeito, né? Mas o que é importante pensar é que não há garantia de que ter nascido em determinado sexo biológico determine linearmente a expressão de gênero, né? Ou seja, como você se apresenta socialmente em termos de masculinidade
de feminilidade, como você se reconhece em termos de masculinidade e de feminilidade, e também não garante nada em relação ao enlace erótico. Então, ter pênis ou ter vagina diz muito pouco sobre a subjetividade e a experiência sempre singular da sexualidade e do gênero. O Estado moderno que legislou a ordem para a existência e definiu a ordem como a clareza de aglutinar divisões, classificações, distribuições e fronteiras. Assim, de modo geral, o Estado é o que define o povo, a sociedade e sua maneira de pensar e agir. Existem duas estratégias alternativas, mas também complementares. Uma delas é antropofágica, uma estratégia de assimilação. Torna a diferença semelhante, abafa as distinções, promove e reforça a conformidade. Como exemplo, o novo projeto de lei da Câmara, número 122/06, que visa criminalizar a discriminação motivada unicamente na orientação ou na identidade de gênero da pessoa discriminada. No entanto, temos que relevar a diferença entre o real conceito de tolerância com o politicamente correto. Como podemos observar no vídeo do programa CQC da emissora Band, que ao simular um defeito na câmera, entrevistar o sujeito sem saber que está sendo gravado e depois sabendo que a câmera estava ligada, notamos a diferença. Beleza. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Maravilha. Estava lendo no jornal hoje, os caras estavam começando a aprovar essa coisa do casamento, da união homossexual. O que o senhor acha desse negócio aí? É uma boiolagem total, velho. Hã? Uma boiolagem total, velho. É uma verdade. Se você tivesse que votar nesse negócio, tivesse um plebiscito... No meu ponto de vista, eu não aceitaria, não. Vamos lá? Se você tivesse que votar num plebiscito, a favor ou contra? A favor. A favor. A favor também. É uma pouca vergonha, eu acho, principalmente em público. Eu acho que... Em público? Acho uma puta de uma sacanagem. É estranho? É estranho, muito estranho, né? Cada um deve de viver do jeito que se achar melhor. Eu acho que é o final do mundo. Vai acabar agora no final de 2012. Tomara que o Palmeiras seja campeão do Libertadores até lá, novamente. Eu não tenho nada contra. Se acabar em 2012, você acha que os viados ficam ou vão embora também? Não sei, né? Pro inferno, do jeito que tá, não vai nem pro inferno. Por quê? Vai pro céu, não tá tudo invertido? Os valores? O que você acha disso? Eu odeio. Acho que o pessoal tá perdendo noção, cara, de valores, de princípio, essas coisas. Eu sou um cara muito família, assim, sem o menor problema. Isso é liberdade. Acho que eles estão forçando a gente a aceitar isso de uma maneira que nunca foi comum. Deus criou o homem e a mulher também, né? Deus não criou o homossexual, né? Eu acho que se eles são felizes dessa forma, dois caras morando juntos, duas mulheres também juntas, eu respeito essa decisão que eles tomaram. Mesmo assim, observamos que de outro lado, o Estado também adota atitude antropoêmica, ou seja, tenta bani-los do mundo ordeiro, podendo ser essa na forma de omissão e, quando nenhuma medida dá certo, destrói fisicamente os estranhos. Um exemplo claro disso é o projeto da cura, suspende a validade de uma resolução de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. Sob o comando do deputado federal Marco Feliciano, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou o projeto que permite aos psicólogos promover tratamento a homossexuais, para tratamento de uma suposta desordem psíquica com o objetivo de curar a homossexualidade. A proposta anula ainda o artigo da resolução que determina que os psicólogos não se pronunciarão nem participarão dos pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Eu não vejo na Constituição de per si, mas acho que na mentalidade do povo brasileiro e, sobretudo, dentro do Congresso Nacional. Aí sim, a Constituição, ela, apesar de invocar a proteção de Deus no seu preâmbulo, ao invés da democracia popular, e isso também é significativo, mas a despeito disso, o inciso 6º do artigo 5º defende a laicidade, né, e sustenta que o Brasil é um Estado laico. Então, é um Estado que todos cabem dentro dele. A identidade do cidadão se forma de maneira desordenada, em vez de construir sua identidade gradual e pacientemente, com uma série de novos começos. Experimentam-se como formas instantaneamente agrupadas, mas facilmente demolidas, sobrepostas umas sobre as outras. Os estranhos já não são autoritariamente pré-selecionados, definidos e separados, como costumava ser nos tempos dos coerentes e duráveis programas de constituição da ordem administrada pelo Estado. Agora, eles são tão instáveis quanto a própria identidade de alguém. Os estranhos de hoje são subprodutos jamais conclusivos do processo de construção da identidade. Portanto, com a falha na construção de identidade, cria-se então um medo, que leva a sujeira a ser vista como viscoso, um líquido pegajoso que determina nossa perda de controle, como Sartre exemplifica.
Se um objeto que seguro nas mãos é sólido, posso soltá-lo quando quiser. Sua inércia simboliza para mim o meu poder total. Mas aqui o viscoso, invertendo os termos, meu ego é subitamente comprometido. Abro as mãos, quero desfazer-me do viscoso e ele se cola em mim. Já não sou o senhor. Se me deixo submergir no viscoso, sinto que vou perder-me nele. Tocar o viscoso é arriscar-se a ser dissolvido na viscosidade. Observaremos, portanto, que a liberdade é uma relação. Eu sou livre, sei e somente sei, posso de agir de acordo com a minha vontade. Ou seja, o outro perde seu direito à liberdade. Assim, a liberdade depende de quem é mais forte, ou seja, de que tem mais poder, de cunho aquisitivo ou psicológico. Cada um é viscoso para o outro, mas cada um combate a viscosidade em nome da sua própria pureza. Nada incita tão exaltada, licenciosa e desordenadamente a ação como o medo da dissolução da ordem, encanada pela figura do viscoso, como foi visto na reportagem do Conexão Repórter nos relatos dos carecas. No capitalismo, a pureza é a aptidão de participar do jogo consumista. Os deixados de fora como um problema, como a sujeira que precisa ser removida, são os consumistas falhos, sendo esse o motivo pelo qual a homofobia está a passos à frente de ser extinta do que outros tipos de discriminações e preconceitos, pois existem gays em todas as classes sociais, sendo então ele um consumidor, muitas vezes não falho. Existindo, portanto, uma relação comercial com o viscoso, que leva a certas adaptações. A viscosidade dos estranhos e a política de exclusão originam-se na lógica da polarização. Para a oprimida, que foram negados os recursos de construção da identidade, e assim, todos os instrumentos de cidadania, não é meramente renda, riqueza, expectativa de vida ou condições de vida, mas também, talvez, e mais fundamentalmente, o direito à individualidade recentemente polarizado. E uma vez que continua dessa maneira, há pouca oportunidade para se desviscarem os estranhos. Hoje eu sei o que dizer, eu sei como me comportar, e hoje eu sei que me faz bem, e que eu sou completamente feliz assim, que não é problema nenhum. E o problema, na verdade, estava com eles, de não entender que eu não era como eles gostariam que eu fosse. E eu acho isso terrível, sabe? Porque a gente acaba virando o gay. Então, assim, tadinho, tipo, a mãe não gosta, tadinho, tem problema com a família, tadinho. E não é isso, sabe? Tipo, eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que, sabe? Talvez ser gay hoje em dia seja o menor problema que eu tenho, assim. Eu escolhi uma maneira de viver que não incomoda a ninguém. Se as pessoas olham pra mim e se incomodam com o jeito que eu andando na rua de mão dada, ou porque se eu tenho um trejeito afeminado ou não, eu gostaria que elas viessem me falar, porque eu adoraria bater um papo a respeito do que eu acho que é uma boa vida. A gente deve se preocupar muito mais em fazer o bem para a humanidade e estar feliz e ajudar o próximo do que tentar fazer um esforço de coesão para que todo mundo siga preceitos religiosos ou sociais ou alguma coisa estabelecida. Acho